Existe um sistema de poder secreto em One Punch Man, que não é conhecido por pessoas suficientes, e isso explica muita coisa. É por isso que um cara com um taco de metal, ele foi capaz de rivalizar com alguém com um despertar do Garu Monstro, mesmo que tenha sido por alguns segundos. E é por isso que Fubuki poderia realmente superar a sua irmã, a Tatsumaki, em algum momento. E porque uma simples mudança poderia tornar o King mais poderoso do que Saitama e o Best juntos. Aqui está como funciona o mundo de One Punch Man, que pode ser praticamente explicado por uma única pergunta. E se os heróis de quadrinhos estavam no Japão e em vez de lutar contra vilões, eles estavam lutando contra monstros? Isso explora uma mistura do super mundano e do extremamente extremo para ambos os temas. A coisa dos monstros acontece com muita frequência, a ponto de terem que criar o que são essencialmente milícias privadas de heróis. E isso porque, é claro, o governo tem coisas muito melhores para fazer do que salvar as pessoas e realmente fazer algo para combater a crise. Os monstros podem dever seu poder a qualquer tipo de insanidade absoluta, como ser um alienígena, o conquistador de além das estrelas, independentemente da história de fundo que o transforma em um monstro de cachorro quente. Enquanto isso, os heróis são super tranquilos em comparação. Eles são quase todos humanos e seus poderes tendem a se encaixar em algumas categorias comuns. Bom, aí vem artistas marciais que refinam sua habilidade e seguem estilos de luta específicos para serem mais eficazes no combate. O Bang é um exemplo perfeito, e em seguida temos os Espers, que têm poderes telecinéticos, alguém como o Fubuki, que é hábil com armas específicas de combate. Então, pessoas como o Samurai Atômico que se encaixam aqui. Existem gênios que, com o poder da super inteligência, eles fazem uso de algo realmente científico ou tecnológico. O Imperador Criança é um exemplo disso. Os caras realmente fortes vêm em seguida, eles aprimoram sua força física a níveis mais altos, eles batem coisas, não exatamente artistas marciais, mas são tudo sobre a força do corpo deles. Tank Top Master é um exemplo perfeito. Os ciborgues são os próximos, humanos que aumentaram ou trocaram parte de seus próprios corpos para tecnologia. Obviamente, gêneros eles já se encaixam aqui. E por fim, existem monstros úteis como o Zumbiman, que pode, tecnicamente, haver outro não contabilizado. A possibilidade, mas você terá que conferir nosso vídeo sobre o Best depois de deixe para realmente entender o que isso significa. Mas sim, essencialmente, essas são todas as maneiras pelas quais um herói pode ter poderes ou habilidades especiais no One Punch Man, o que é muito mais simples do que muitas das origens e fontes de poder que você normalmente vê em outras histórias de super-heróis. Mas na verdade, há outra camada abaixo disso, um que conecta cada uma das classificações e de alguma forma justifica os poderes de cada personagem da história inteira, sem falhas. E o nome do jogo é Força de Vontade. Não é nem de longe tão complicado quanto algo como o Nen de Hunter vs Hunter, e é mais como uma versão menos óbvia do Haki de One Piece. Bom, os personagens que mencionam mais diretamente essa coisa são pessoas mais velhas como o Bang e o Mestre Nin, e graças às argumentações robóticas que ele recebeu após o arco da Associação de Monstros, o Mestre Nin ele é efetivamente um samurai ciborgue, uma pessoa que agora pertence às duas categorias gerais de poder, e ao aplicar os princípios de uma a outra, ele revelou a sua posição sobre elas. Bom, segundo ele, ao canalizar o seu Ki, seja para uma espada ou apenas pernas robóticas, qualquer arma pode se tornar uma parte perfeita do corpo de uma pessoa. E a coisa sobre o Ki é que, embora artistas marciais e espadachins especialmente se dediquem a racinar seu poder, não é exclusivo para eles. O Ki é uma força de conexão universal que está em tudo, desde criativas vivas até objetos inanimados. E no mundo de One Punch Man, o impacto do Ki na natureza física de algo e sua sensibilidade para qualquer tipo de estímulo externo é extrema. O primeiro monstro que Saitama derrotou, o Krabante, era um homem que se transformou em um monstro depois de comer muito caranguejo. Então, esse cara ele comeu tanto da mesma coisa que seu corpo se transformou em algo semelhante. Tonga Stretcher era um cara que realmente amava répteis. Quando eu ouvi pela primeira vez a história desse cara, eu pensei que ele poderia realmente amar seu lagarto de estimação ou algo assim.
mas aparentemente esse cara era um pervertido muito estranho. Então acho que não estamos falando de um animal de estimação aqui, mas sim, seja lá o que ele goste, o transformou na representação física disso. Porque o que ele pode estar em objetos inanimados. Temos casos estranhos como a personificação de um cordão de luz. Esse foi um monstro que Saitama matou no início de sua carreira de herói e tem um dos nomes mais literais possíveis. Aparentemente, um cara se tornou um monstro após muita luta de sombra contra o cordão de puxar do seu ventilador de teto. Isso é realmente muito bobo, mas graças ao nosso entendimento de que isso faz muito sentido. Então sim, no mundo de One Punch Man, qualquer coisa pode ganhar vida. Quer dizer, olha só para o Pick Bacon, parece exatamente como os cofrinhos de porquinhos que Tama tem em seu apartamento. Bom, cofrinhos de porquinhos são itens produzidos em massa, então compartilhar um design apenas reforça a ideia de que o monstro era uma vez apenas um objeto comum, e a gente não conhece os detalhes específicos da trágica história do Pick Bacon, mas meu melhor palpite é que o antigo dono dele era péssimo em economizar dinheiro, então quase imediatamente após receber algum dinheiro, o cofrinho foi aberto e roubado em algum momento, então simplesmente não conseguiu mais suportar isso. Ou então ele viu inúmeros de seus semelhantes sendo quebrados para obter dinheiro e enlouqueceu. Mas os efeitos do Ki não são apenas perceptíveis nos monstros, basta pensar no super alloy da Kishine. Em certo ponto, a durabilidade desse cara foi considerada a maior de todos os heróis. Seu corpo robusto lhe concedia uma força imensa e quase invencibilidade. Com apenas um toque leve, esse homem poderia facilmente matar um monstro tão forte quanto o Rei do Mar Profundo. Mas o poder do Dark Shin dependia totalmente da sua própria confiança. Se ele não fosse o cara mais forte da academia, ele não saberia o que fazer consigo mesmo e se tornaria um covarde total. A derrota com Garou destruiu o espírito de luta do cara, e a partir daí ele era apenas um grande amontado de músculos e nada mais. E aí vemos o Fúria Feia, que era uma pessoa horrendamente feia que a sociedade desprezava em todas as voltas. Isso o encheu de ódio e o tornou feio por dentro também. Os animais também podem passar por esse tipo de mudanças. Ian era originalmente apenas um gato doméstico comum, mas tinha um dono especialmente afetuoso. Mas mesmo como um gato, Ian estava bastante perturbado. Ele sempre foi muito cruel e um total sádico. Na época, ele torturava pequenos insetos como ratos, forçando-os a morrer em agonia completa. E quando ele se transformou em um monstro, ele tornou-se um monstro inteligente que se deliciava com o mesmo comportamento horrível. Tanto Fúria Feia como Ian eram dois monstros membros da Associação de Monstros e duas das forças mais fortes. E apesar do poder das células de monstros transformar pessoas em seres misteriosos, você nota que há muito poucas criaturas no topo que foram modificados assim. E há uma razão muito boa para isso. Por mais eficazes que as células de monstros eles possam ser, ela também restringe o potencial de aquecimento de quem as consome. Eles ganham um impulso repentino de poder, mas a partir daí não ficam mais fortes do que isso. E isso é por causa de onde essas coisas vêm. O rei dos monstros, o Orochi. Isso mesmo, essas são as bolas do rei Orochi. Ao consumir uma dessas coisas, a pessoa ela abandona sua própria vontade em prol de ser empoderada por Orochi. Mas no final do dia, uma pessoa nunca será capaz de alcançar o seu verdadeiro potencial, quando sua vontade própria não é própria. A força de vontade de uma pessoa geralmente é um bom indicador de suas capacidades. Muitos dos executivos monstros eles tinham muita confiança em sua própria força e tinham personalidades fortes. Mas suponho que alguém como o Imperador Sem Teto seja um pouco diferente dos outros. Mesmo que ele não tenha comido uma célula de monstro, o Imperador Mendigo não tinha nenhum poder próprio e faltava uma vontade especialmente poderosa. Mas o que ele tinha era a vontade de God. God concedeu ao Imperador Mendigo o poder de causar estragos. Então isso tornou o Imperador o suficiente para transformá-lo em um inimigo do nível de Desastre Dragão. Isso por si só deveria ser um poderoso testemunho de quão poderosa é a entidade misteriosa.
ser capaz de fornecer poder aos outros é impressionante, mas para o aumento ser tão monumental é realmente algo especial. E engraçado o suficiente, há um personagem que, empoderado tanto pelo rei dos monstros Orochi quanto por Deus, que é a Psychos, ela se fundiu com Orochi e depois recebeu o poder de God, o que a tornou ridiculamente destrutiva. Os Espers são realmente interessantes no sentido de que podem facilmente estender o domínio do seu Ki. Fazendo isso, eles podem manipular e mover coisas apenas com a força de vontade de suas mentes. A Tatsumaki ela é tão forte quanto é porque não sabe ser de outra forma. Depois de ser dito para ser forte e não depender de ninguém por Blast quando criança, ela viveu por essas palavras e a determinação e autoconfiança dela concederam um poder imenso. A sua irmã mais nova Fubuki, por outro lado, despertou as suas próprias habilidades Esper para se defender de sua irmã. Mas, nos dias de hoje, tudo que ela parece querer é a aceitação dela. Honestamente, a Tatsumaki poderia estar certa sobre o grupo Bearded, ela está segurando Fubuki para trás. E ver Tatsumaki sempre acima dela é o que manterá o Bearded longe do topo. Se Tatsumaki conseguir mudar de querer coexistir com sua irmã para querer superá-la, poderá eventualmente haver uma reviravolta. E a maioria dos heróis de classe S parece ser muito egoísta. Eles têm as suas próprias agendas e geralmente fazem suas próprias coisas, mas a força de vontade é um pouco como um músculo. Precisa ser testada e até esgotada para se tornar mais forte. E isso foi o que lutar contra a Associação de Monstros que foi capaz de fazer para alguns de nossos personagens mais fortes. O herói ninja, o Flash, foi capaz de se tornar mais forte após a luta contra o Esperma Platinado e deixar de lado seu orgulho. Já o Garou, ele estava obcecado em se tornar o monstro mais forte do mundo. Ele queria causar medo nos corações de todos os humanos, mas na verdade ele só queria o poder de parar o bullying. E à medida que ele ficava mais forte, as suas formas se tornavam mais monstruosas, mas ele conseguia permanecer humano por dentro. E no início da maioria de suas lutas, Garou ele lutava e parecia estar prestes a perder. Mas a sua força de vontade que geralmente muda as coisas ao seu redor. É muito comum para o Garou ele estar em desvantagem e ser superado, mas isso apenas ativa a sua carta armadilha. A possibilidade de ser surpreendido é o suficiente para desencadear o trauma da infância de Garou, e sua vontade acaba sendo desafiada pela própria coisa que ele mais quer destruir. As convicções de Garou são muito mais fortes do que a própria vontade materialista de Tank Top Master e a vontade da Akishine. E o Esperma Platinado era muito poderoso, mas também era a fusão de cerca de 54 trilhões de monstros. Por isso, Garou foi quem o matou. Contra Saitama, a vontade de Garou foi testada e ele se tornou mais forte. Mas apesar de Saitama ser muito mais forte do que ele, não é como se ele estivesse intimidando Garou. Afinal, o herói caçador foi quem atacou o herói primeiro. Mas como tudo isso se aplica a Saitama? Bem, a resposta para isso é simples. É porque ele é simples. O treino que Saitama fez para se tornar um herói é o treinamento de força normal para todos os outros. Ele achava que isso era tudo o que precisava para ser forte. Eu sei que isso parece um pouco ridículo, mas toda a série é meio ridícula. Ele pode sobreviver na lua porque estava apenas preocupado em segurar a respiração, o que ele não precisava fazer na próxima vez que foi ao espaço, já que ele estava totalmente focado em esmagar Garou. Ele pode tomar banho em lava porque viu apenas uma fonte com água termal. E monstros como o Overall Rover e Ian são inofensivos porque são apenas um cachorro e um gato para ele. E no início de sua carreira como herói, Saitama experimentou muita dor no campo, mas nada disso foi por ser atingido por monstros. Na verdade, foi apenas uma dor de dente. Embora ele chame de hobby, Saitama ele se dedicou completamente a se tornar herói. Na verdade, ele estava salvando o mundo enquanto estava desempregado por 3 anos. E Saitama é um verdadeiro herói. Como Momo Rider, ele é um sinônimo de sua vontade. E ele é tão bom nisso que é simplesmente medíocre em quase todos os outros aspectos da vida. O que é por isso que ele fica tão sério quando os heróis são insultados. Mas ainda há muito a ser aprendido sobre seu verdadeiro poder. Então aqui está um vídeo com todas as 27 reações sobre o verdadeiro poder de Saitama. Como sempre, eu sou o John, muito obrigado a todos por assistir até aqui, tenham um ótimo dia incrível e eu amo todos vocês. Fui!